Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 15 de Jeremias. Começar orando, capítulo um pouquinho longo, e eu gostaria de trazer algumas coisas das referências aqui que vai trazer pra gente, que o capítulo é forte, é pesado. Aliás, eu vi que a live não postou. Eu acho que não, né? Não tenho certeza, mas eu acho que ela não postou a live de ontem. Mas foi mal. Mas vai estar postada no YouTube. Eu não vou fazer muito esforço pra falar sobre ontem, porque ontem eu tava um pouco brava. O capítulo ele nos permite, mas se não postou, então não sei. Enfim, mas lá no YouTube vai estar. Quem quiser, vai lá. Sábado, mais ou menos, eu subo com as lives dessa semana. Amém? Vamos começar orando. E aí a gente já parte para a leitura. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada, Paizinho, porque a cada dia, a cada manhã, Deus, nós podemos sentir as Tuas misericórdias se renovarem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Muito obrigada, que o Senhor continue, sabe, Deus, a fazer. Estamos vivos por causa da Tua misericórdia. E que ela nos mantenha, que ela nos sustente, que o Senhor nos guarde e nos dê ouvidos para te ouvir. Abre as nossas mentes, os nossos ouvidos. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Oh, meu Deus, bem na hora, Jesus. Vamos. Então vai dizer assim, capítulo 15, vai dizer: então o Senhor Deus me disse, mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Mande essa gente embora, que sumam da minha frente. Quando perguntarem para onde devem ir, responda que eu disse isto. Alguns estão condenados a morrer de doença, assim será. Outros estão condenados a morrer na guerra, assim será. Alguns estão condenados a morrer de fome, assim será. No capítulo 14, o anterior, né? Vai finalizar ali o povo pedindo, clamando misericórdia de Deus. Eles estavam passando por uma seca bem braba. E conforme o que eu falei ontem, eu vou falar, vou tentar. Conforme o que eu falei ontem, sabe? É porque assim, em vários capítulos de 2 Reis, de 2 Crônicas, né? Quando a gente vai vendo ali aqueles reis, aí levanta um rei bom e vai, começa um rei mau e isso e aquilo. Mas se um rei virasse e falasse, Senhor, me perdoa, sabe, se ele, o mínimo que ele se inclinasse, assim, o coração dele se inclinasse para Deus, Deus então, ele na mesma hora, ele iria ali, sabe, meu filho, eu sei que você carece de misericórdia, então eu vou perdoar, eu vou me arrepender, não, né? Eu não vou trazer essa desgraça nesse tempo. Tem umas passagens que, me chamam muita atenção, porque é exatamente isso, porque vai dizer assim, você viu, meu filho? É Deus conversando com alguém. Eu não lembro exatamente, eu não lembro se é Samuel, se é Moisés. Não é Moisés. Eu não vou lembrar agora. Mas ele vira e ele fala assim, você viu que o meu servo, que o rei tal, ele se inclinou, né, o coração dele para mim? Você viu que ele se arrependeu? Você viu que ele usou roupas feitas de pano de saco? Você viu que ele, sabe, se humilhou diante da minha face, diante da minha presença? Então eu vou deixar aqui
as coisas não aconteçam nesse tempo, nessa geração, nesse tempo. E uma das coisas que eu falava nas lives era isso, eu falava, gente, e eu tenho a impressão de que se toda vez o rei, né, as pessoas se arrependessem, toda vez Deus, tipo, protelaria aquele castigo. Ele não deixaria que acontecesse enquanto tivesse gente ali, sabe, se arrependendo. Mas no capítulo 14 de Jeremias, a gente vê um Deus muito bravo. E eu mesmo me enfureci, sabe? Por quê? Porque eu falo, gente, porque eu falei, né? Gente, cara, é muito leviano da nossa parte, sabe? A gente tá lá na maior angústia, na maior aflição, na maior pressão, na maior dificuldade, e aí a gente se lembrar de Deus, e aí a gente ir pedir perdão e misericórdia a Deus, e aí sim a gente correr pro braço de Deus. É como se toda vez a gente virasse e ficasse nessa, né, inconstância. Não só com Deus, a gente tende a fazer isso com as pessoas, né? A gente tende a, sei lá, às vezes... enfim, eu não quero trazer muitos exemplos. Mas aí é isso, então no capítulo 14... Então a gente vê o povo pedindo ali por misericórdia de Deus. Ai, Deus, nossa, você tá vendo, a gente vai no poço, a gente não consegue encontrar água, nunca mais choveu, nossos animais estão morrendo, tá tudo morrendo. Ai, agora sim a gente sabe que só o Senhor é Deus. E aqui Deus então vira e ele fala assim, mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. E a gente sabe que Moisés foi aquele que por várias vezes aplacou a ira de Deus. Por várias vezes ele virou e ele falou assim, não, deixa eu te falar, esse povo é seu. Se o Senhor não for conosco, Deus vira e fala, eu não vou com esse povo não. Então vai fazer o seguinte, pode ir, vai vocês tudo para a terra prometida, tem lá uma terra, vai vocês. E aí Moisés vira e fala, sim, o Senhor, a gente não vai. Não, Senhor, deixa eu te falar, não destrói esse povo não, porque senão os povos das nações vizinhas vão falar que o Senhor não conseguiu os levar até a terra prometida, que o Senhor não conseguiu cumprir a sua promessa. Então Deus aqui nesse momento ele está falando ainda que Moisés e Samuel, que foram homens queridos meus, que por várias vezes aplacaram a minha ira, o meu furor, me implorassem, dessa vez não tem perdão. E eu quero ler o porquê, em que momento nós estamos aqui. Por que Deus está mandando esse castigo tão grande? Ele vai falar, vamos continuar. Então, no versículo 2 ainda, vai dizer assim, outros estão condenados a ser levados como prisioneiros e assim será. Eu, Senhor, resolvi que vão acontecer estas 4 coisas horríveis. Eles morrerão na guerra, os cães arrastarão os seus corpos, as aves os comerão, e os animais selvagens devorarão as sobras. Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei de Judá. Deus diz, quem terá dó de vocês, moradores de Jerusalém? Quem vai se preocupar com vocês? Quem vai parar um pouco para perguntar como vocês estão passando? Vocês me rejeitaram e viraram as costas para mim. Aí levantei a mão e esmaguei vocês, porque estava cansado de perdoar. Sou eu, Senhor, quem está falando. Em todas as cidades desta terra eu o joguei contra o vento, como se faz com o trigo, para separá-lo da palha. Eu destruí vocês, o meu povo, e matei os seus filhos, porque vocês não abandonaram os seus maus caminhos. Fiz com que houvesse entre vocês mais viúvas do que grãos de areia da praia do mar. Matei os seus filhos na flor da idade, e fiz as mães deles sofrerem. De repente fiz cair sobre eles aflição e terror. A mãe que perdeu os seus 7 filhos desmaiou, respirando com dificuldade. Para ela, o dia virou noite, ainda tem mais parte. E eu provavelmente vou passar um pouquinho do meu tempo. Mas deixa eu falar. Então Deus vai falar sobre um tempo que não é mais esse tempo.
né? A gente... Mas Deus, como assim o Senhor tá fazendo, né? Vir consequências de um rei, sabe? Que não foi o nosso rei. Mas olha só o que ele fez. Então, lá no capítulo 21 de 2 Reis, vai dizer assim, que Manassés, ele foi o filho do rei Ezequias, um rei muito bom, que fez muitas reformas religiosas, que, fez, assim, coisas incríveis no seu tempo. Não tinha porque Manassés, esse rei, ele ser tão mau, ele ser tão revoltado com Deus, mas ele foi. Olha só. Vai dizer o seguinte, que ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia construído. Construiu altares para adoração do deus Baal e fez um poste da deusa Zerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Adorou as estrelas, construiu altares pagãos no templo. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações, feitiçarias, pecou muito contra Deus. Consultava adivinhos, consultava médiuns. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azerá no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e ao seu filho Salomão: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo aqui em Jerusalém para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer aos meus mandamentos, enfim. Então, Manassés, ele colocou ali um deus pagão, tem uma imagem da deusa Zerá no templo do Senhor. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus e Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído conforme o seu povo ia avançando. Tem outra parte também que eu quero ler, vai dizer assim, Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Então aqui a gente vê uma consequência e aí você pode me perguntar, uai Marina, mas espera aí, na palavra de Deus não fala que os filhos não pagaram pelas obras dos pais? Sim. Mas você tá entendendo o que é consequência de um início de um tempo onde as pessoas começaram a adorar? Começou uma revolução, uma nova revolução, uma revolução em que as pessoas começaram a conhecer outros deuses e a adorar esses outros deuses. Ou seja, era um início ali, claro, teve outros deuses antes dele, mas ele foi o pior. Ele foi realmente uma revolução. E pra gente não se estender muito, onde eu quero chegar com essa informação? Eu quero chegar dizendo que nada do que tá acontecendo agora, não, a gente pode desconsiderar. Ah não, mas daqui a 4 anos muda. Ah não, mas daqui a 2 anos muda. A gente precisa começar a levar a sério as coisas que estão sendo feitas agora. E se a gente não tem poder, não tem as armas carnais na nossa mão para mudar, a gente precisa orar. A gente precisa se arrepender e a gente precisa fazer algo em relação à nossa casa, à nossa família, à nossa vida, da qual a gente fale, Deus é o Senhor quem comanda. Deus senta nesse trono. Porque as coisas que estão acontecendo e o sangue que está sendo derramado e as adorações e os templos que estão sendo construídos, e me entenda, não se refere a templo físico, a imagens físicas, mas muitas vezes governantes que estão levantando algumas pautas, algumas coisas, muito provavelmente vai ser para sempre. Para sempre em termos, né? Se a gente não se arrepender agora, se a gente não cuidar da nossa casa agora, se a gente não cuidar da nossa vida agora, isso vai ter consequências eternas.
E aí, vamos continuar, porque meu tempo acabou e eu ainda tenho muita parte. Então, aqui a gente viu, tem uma boa parte ainda, gente, eu vou demorar um pouquinho. Então, aqui a gente viu, fiz com que houvesse entre vocês mais viúvas do que grãos de areia. Antes, a promessa de Deus era dar tantos filhos a Abraão como grãos de areia. Mas agora, eles estão tendo mais viúvas do que grãos de areia. Matei os filhos na flor da idade, fiz a mãe deles sofrerem. A mãe que perdeu seus 7 filhos desmaiou, respirando com dificuldade. Para ela o dia virou noite. E aí continua, ela se sente infeliz e vive desesperada. Vou deixar que os inimigos matem todos vocês que ainda estão vivos. Eu, o Senhor, estou falando. Eu disse... Como é dura a minha vida, por que a minha mãe me pôs no mundo? Eu tenho de discutir e brigar com toda a gente desta terra. Não emprestei dinheiro, nem tomei emprestado, e mesmo assim todos me amaldiçoam. Ó Senhor Deus, se eu não te servi bem, e se não te pedirem favor dos meus inimigos quando estavam passando dificuldades e aflições, então que as maldições deles se cumpram. Ninguém pode quebrar o ferro, especialmente o ferro do norte, que é misturado com bronze. Deus me disse, Jeremias, vou mandar que os inimigos carreguem as riquezas e os tesouros do meu povo como castigo pelos pecados cometidos em toda esta terra. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo que ficará sempre queimando. Então eu respondi, ó Senhor, tu és que sabes. Lembra de mim e ajuda-me. Vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos para que eles não me matem. Lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu sou teu e por isso as tuas palavras encheram meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gasto meu tempo rindo e gozando a vida junto com as outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Porque continuo a sofrer? Porque as minhas feridas doem sem parar? Porque elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu, se você voltar, eu receberei de volta, e você será o meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitem, não palavras inúteis, você será de novo o meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos. Eu, Senhor, falei. Então, só pra gente finalizar, Jeremias aqui, ele vira então e ele fala assim, Senhor, nossa, como a minha vida tá difícil, como a minha vida tá dura, eu não aguento mais viver nesse mundo, eu não aguento mais viver nessa injustiça, mas deixa eu te falar, Senhor, eu sou justo, eu sou bom, eu sou reto, o Senhor, por gentileza, pode fazer algo em meu favor, pode fazer esse povo parar de correr atrás de mim. E Deus vai lá e ele dá outra missão para Jeremias. Deus fala, talvez eu não vou te tirar dessa brasa ardente, mas eu vou te proteger de todas as formas. Só que eu preciso de você. Eu preciso que você continue falando. Eu preciso que você continue sendo a minha boca para esse povo. Então é isso, sabe, gente? Talvez, você tá se perguntando, caraca, velho, mas que diacho, por que eu nem pedi pra nascer, pra que eu tô aqui, sabe? É só luta, é só perrengue, é só dificuldade, Deus não tá insatisfeito com o povo, eu tô tentando viver minha vidinha aqui de boa com Deus, e mesmo assim tá difícil pra caramba. Meu querido, você está aqui nessa vida, você não está à toa, você tem uma missão. Se você tá ouvindo essa palavra, então aí pronto, aí acabou tudo de uma vez. Porque você tem uma missão. Você não está de passagem, você não está a passeio, você não está aqui para viver uma boa vida apenas. Em nome de Jesus, que o Senhor te dê uma boa vida. Mas deixa eu te falar, sabe? Seja uma coluna de Deus na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, onde você estiver. O mundo está caindo aos pedaços. E você que está
em sintonia com a palavra de Deus. Tenha responsabilidade nas suas mãos de cumprir a missão que Deus te deu aí, de ser diferente e de fazer algo a respeito que só Ele tá te falando pra fazer, eu não vou saber te falar, não. Tá bom? Deus abençoe. Tô brava desde ontem, gente. Tô brava já tem uns 3 dias aí e é brava com um monte de coisa. Mas amém. Deus vai dando graça e a gente vai passando pela prova dando glória a Deus. Tchau.